Livro de Juízes, vamos fazer uma reflexão rápida. Livro de Juízes, capítulo 10, nós vamos ler somente do verso 1 ao 5. Livro de Juízes, capítulo 10, dos versos 1 ao verso 5. Todos encontraram? Juízes 10, a partir do verso 1 diz assim: Depois de Abimeleque, levantou-se para livrar a Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar. Ele habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel 23 anos, morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele, levantou-se Jair, gileadita, e julgou Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos. Tinham 30 cidades em Gileade, que se chamava Avote Jair. Até o dia de hoje, morreu Jair e foi sepultado em Camon. Pai, te damos graças pela tua palavra e pedimos que nessa hora teu Espírito possa falar conosco. Deus, abrir o nosso coração, nossa mente, Deus, para que a tua palavra penetre e gere frutos em cada um de nós. Que o Senhor possa direcionar esse momento aqui para o teu louvor e para a tua glória, nós te pedimos. Amém. Amém, meus irmãos. Uma das obras literárias mais importantes, não apenas na Inglaterra, mas importante para nós, né? Ficou muito famosa, especialmente depois que virou filme, é o livro Senhor dos Anéis, escrito pelo Tolkien. Esse livro, ele demorou 16 anos para escrever esse livro. Eu já citei isso aqui uma vez. 16 anos para escrever esse livro. Ele desenvolveu uma língua, um idioma, aliás, 2 idiomas principais na história, completos, o próprio alfabeto ali dos povos que ele foi criando ali. Então foi um trabalho muito detalhado, muito minucioso, extraordinário. 16 anos para fazer essa obra, porque Tolkien era muito perfeccionista, provavelmente, foi trabalhando, lapidando, e essa obra foi um sucesso no mundo todo, é um sucesso até hoje. E a maioria das pessoas ficam encantadas com essa história, ficam admiradas com Tolkien, com o trabalho que ele desenvolveu. Agora a pergunta é: será que esse trabalho de 16 anos, tão famoso, ele foi feito sozinho por Tolkien, ou será que teve assim alguma contribuição com ele ao longo desse processo, ao longo dessa jornada onde ele escrevia? Será que ele teve alguma cooperação, alguma ajuda? E a gente poderia citar 2 tipos de ajuda. O primeiro é advindo de um grupo de amigos que Tolkien tinha, e esse grupo eles se reuniam eventualmente ali entre os amigos, boa parte deles professores em Oxford, e eles liam as obras que cada um estava escrevendo uns para os outros, e o pessoal ouvia, dava sugestões, conversava, trocavam ideia. Eles gostavam de falar sobre obras literárias, e dentre esse grupo de amigos tinha um especial que você conhece bem, chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis era um grande amigo de Tolkien, era um amigo muito íntimo de Tolkien, e uma das contribuições, segundo o próprio Tolkien, é o encorajamento que Lewis deu a ele. Essa disposição que ele tinha de ouvir em todo o tempo Tolkien, ele estava sempre querendo ouvir mais, ele ficava curioso em saber a história, ele despertava interesse em Tolkien continuar escrevendo, faz a história, completa essa história. Ele tinha ouvido toda hora para Tolkien, dava sugestões, formaram uma grande amizade. Até eu já li alguns textos que dizem que eram tão amigos que até a esposa de Tolkien tinha um pouco de ciúme, porque eles conversavam horas juntos, eram grandes amigos, falavam muito sobre várias coisas. Então ele serviu de encorajamento para Tolkien. O próprio Tolkien vai dizer isso, essa capacidade, essa disposição de estar sempre desejoso em ouvi-lo, sempre querendo mais, saber mais. Mas tem uma outra ajuda interessante, que é quando Tolkien finalmente decide publicar a obra, ele liga para uma editora, e aí o dono da editora de Londres envia o seu filho para buscar a obra de Tolkien, e o filho dele vai buscar, esse jovem vai buscar a obra de trem, leva a obra embora, e aí enfim ela é publicada. Agora que interessante, você imagina ele pegar uma obra, 16 anos sendo escrita, não tinha pendrive para falar, leva lá o pendrive,
não tinha como subir na nuvem e guardar, porque vai que acontece alguma coisa. Esse jovem poderia ter esquecido a obra no banco do metrô, ele poderia ter deixado cair na lama, na água, poderia ter sido roubado, mas ele fez a parte dele, levou em segurança a obra, porque senão era um trabalho de 16 anos à toa. Você imagina trabalhar 16 anos a obra da sua vida e ela se perde, porque alguém foi desleixado, foi pouco atencioso. Mas graças a Deus esse jovem cumpriu aí o papel dele e a gente tem essa magnífica obra aí para todo mundo, disponível para todo mundo hoje. O fato é que uns ajudaram bastante, cooperaram significativamente, outros ajudaram um pouquinho, contribuíram um pouquinho, mas mesmo contribuindo um pouquinho, contribuindo muito, o fato é que todo mundo cumpriu o seu papel para que essa obra fosse publicada. E meu irmão, no reino de Deus é assim, às vezes a gente pode cumprir um pouco, a gente pode fazer muita coisa, às vezes sobre alguns personagens tem quase livros inteiros sendo escritos, às vezes outros personagens têm capítulos sendo escritos, e às vezes tem alguns que têm poucas linhas sendo escritas, mas o reino de Deus continua avançando, amém? E eu gostaria de dizer, inclusive, como um primeiro pensamento aqui, é que nós aprendemos que o reino de Deus, na maioria das vezes, avança através de gente comum. A maioria das pessoas que estão no reino de Deus, fazendo o reino de Deus avançar, é gente comum, é gente simples, é gente que vive em períodos ordinários, fazem nada extraordinário, sublime. Não, a maioria das pessoas tem vida comum. Tem um livro muito interessante chamado Simplesmente Crente. Se você quiser procurar, a capa dele tem um pessoal no ônibus assim, falando desse lado da vida simples, do dia a dia, do ordinário, porque às vezes a gente não percebe que o ordinário faz parte da caminhada na maioria do tempo. E aqui a gente vai ver um pouquinho disso. O livro de Juízes, ele contém ciclos. Quais ciclos? O povo de Deus está lá adorando, aí se desvia, aí Deus manda os inimigos, e aí Deus tem que levantar um libertador, e aí o povo volta a olhar para Deus de novo, né? Você vê esse ciclo acontecendo toda hora no livro de Juízes. E aqui nessa passagem, ela vem depois de um ciclo atípico, vem depois de um período conturbado, agitado, vem depois do período de Gideão. Lembra de Gideão? Grande guerreiro, começou muito bem, mas terminou mal a vida, terminou mal. Nem sempre a gente termina bem. Gideão, ele teve várias mulheres, e aí teve vários filhos, e o capítulo que antecede está contando sobre um dos filhos dele especialmente, que Abimeleque era filho dele com a concubina, e ali eles têm uma briga, e Abimeleque consegue exterminar os seus irmãos, depois ele é alvo do juízo de Deus. Então termina um momento muito conturbado de guerra, de agitação, de traição, de briga, de juízo de Deus sobre ele, sobre os irmãos, sobre os inimigos depois, mas é um período conturbado. Depois de toda essa agitação de Gideão, de Abimeleque, a gente vem para um período em que parece que não acontece nada demais. Olha comigo aí. Depois de Abimeleque, levantou-se para livrar Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar. Ele habitava em Samir, região montanhosa de Efraim. Julgou Israel 23 anos, morreu e foi sepultado em Samir. Aí vem um outro, fala dos filhos, julgou 22 anos, ou seja, passou praticamente meio século, sem falar nada de muito extraordinário. Coisas comuns. Sabe o que aconteceu aqui? Será que caiu fogo do céu como Elias? Não. Fez o machado flutuar? Não. Ressuscitou um morto? Não. O que aconteceu nesses 50 anos? A gente nasceu, pais educaram seus filhos, criaram, alimentaram, prepararam a próxima geração, pessoas se casaram,
pessoas foram enterradas, tudo que acontece assim, na vida ordinária, tudo que acontece num tempo comum, como é o tempo que eles passaram, saem de um momento atípico e entram no momento ordinário, comum. A maioria das vezes, a gente, quando passa por traumas, a gente tem que lembrar que os traumas geralmente são seguidos por períodos ordinários, tranquilos, calmos. Momentos conturbados, como a gente passou ao longo desses anos, podem ser substituídos por momentos tranquilos, por momentos comuns. E a gente tem que olhar e viver o projeto de Deus nesses momentos, e entender que esses momentos, como eu falei, geralmente fazem parte da nossa caminhada. Na maioria das vezes é assim, o reino avança através de gente comum, na maioria das vezes. A gente não sabe praticamente nada sobre Tola. O texto diz o que para nós? Sobre esse homem, que ele era filho de Puá, que era filho de Dodô, que era homem de Sacar, ele habitava em Samir, nas regiões montanhosas de Efraim, julgou o pessoal há 23 anos, morreu e foi sepultado. Não sabe mais nada. Só isso, a Bíblia só fala isso sobre Tola. Mas ele julgou a nação, fez o que tinha que fazer, não se relata muita coisa como a gente vê de outros personagens, mas ele fez o papel dele e o reino avançou através da vida dele e naquele período. Deus age assim muitas vezes. A gente não conhece sobre Tola muita coisa, e muitas vezes não conhecemos sobre nós, não conhecemos muito uns sobre os outros. Nem todo mundo sabe quem é você, conhece muita coisa a seu respeito, ao meu respeito, mas o fato é que Deus conhece cada um de nós. A gente não sabe muito sobre Tola, mas Deus conhecia esse homem. É importante a gente ter isso em mente, porque nós vivemos num período de muito apelo para o extraordinário. A gente vive num contexto de apelação para sermos vistos, reconhecidos. Existem muitos pensadores que vão dizer que, diferente daquele tempo, com Descartes, penso, logo existo, olha, eu sou visto, logo existo. As redes sociais fazem isso. A gente quer ser reconhecido, quer ser visto, quer ser aprovado, quer ser conhecido. A gente tem uma apelação, não só no mundo, mas na igreja, que a gente ouve falar das grandes histórias, e tem muita gente que entra num frenesi para querer ser o grande homem, a grande mulher de Deus, a grande igreja de Deus em Ribeirão Preto. A gente fica sendo bombardeado para ser visto, reconhecido, e nesse frenesi, nessa busca, tem um monte de igreja, inclusive, que acaba se corrompendo, porque vai lá e pega uma estrutura marqueteira, porque ela quer ser vista, ela quer aplauso, muita gente cai nisso, muito pastor cai nisso, mas o fato é que, como eu falei, a maioria dos pastores, inclusive, vão pregar domingo após domingo, mas os seus nomes não vão estar escritos nos livros de história da igreja, viu, pastor João? A gente nem vai saber quem é o Levi, o Jonas daqui, talvez saiba, Deus sabe, mas a maioria dos pastores vão passar pregando domingo após domingo, e ninguém vai saber, não vai estar escrito nos livros, não. Eu me lembro, uma vez, o pastor Carlinhos Queiroz, na antiga igreja, ele falava algo que eu achava muito válido. Falei, eu estou passando aqui, eu estou de passagem. Não se impressione com quem passa. Não se impressione com quem passa, dá uns 3 pulinhos, faz uns 5 milagres e vai embora. Não se preocupe com os grandes homens, o pessoal que faz barulho aí fora. Fala, se preocupe com quem está do seu lado. Com quem no dia que você estiver doente vai estar lá do teu lado. No dia do velório vai estar lá, chorando por você. E no dia que você estiver no luto, vai estar lá chorando do seu lado. Valorize quem está do teu lado, não quem passa. Quem passa faz barulho, você ouve, mas ele falava, então, na época ele estava na nossa igreja, a antiga igreja, falava, então eu estou apenas passando. Não se impressione com quem passe. Valorize quem está do seu lado, quem está próximo, quem está junto de você. A maioria dos pastores e de cada um de nós vamos ter uma vida comum, uma vida simples, uma vida ordinária.
Você, eu pergunto, prefere viver tempos como o de Gideão, de ação, de combate, de luta, de quem vai adiante, ou você prefere viver tempos como o de tola, tranquilos, ordinários, comuns? Que tipo de tempo que a gente prefere? Curioso, porque Paulo, quando escreve para Timóteo, ele fala para a gente orar pelos governantes, para quê? Para que a gente tenha uma vida o quê? Você lembra? Façam intercessões por todos os homens, autoridades. Ele fala para orar por todos, mas está falando das autoridades, para que a gente tenha uma vida tranquila. Curioso, né? Orem pelas autoridades para que vocês tenham uma vida tranquila. E o pessoal vivia debaixo, muitas vezes, da perseguição, da espada, momento conturbado, agitado. Ele fala, ore para que vocês possam ter uma vida tranquila. A gente em 2020 entrou nessa vida esquisita, mudou tudo, reconfigurou tudo. Minha filha aprendendo agora muitas coisas que já era para ter aprendido, com a dificuldade com escola. A gente teve que reconfigurar a vida inteira, a igreja mesmo. Quantas igrejas? Fui numa reunião com pastores, quando estava tentando retomar, ainda no ano passado, no começo do ano passado, eles falavam, eu nem sei quem é membro mais da igreja, os caras têm igreja faz tempo, não sei nem quem é mais membro da minha igreja, porque ele não estava visitando, falando com ninguém por medo e tal, mas reconfigurou tudo. A gente veio de um período conturbado, mas é curioso que Paulo fala para a gente orar até para ter uma vida tranquila, passar por esse tempo ordinário, comum. Mas evidentemente é que se a gente viver tempos de Gideão ou tempos de tola, o fato é que Deus vai usar cada um de nós no tempo que for necessário, amém? Ele vai usar você no tempo de tola, vai usar você no tempo de Gideão, não importa o tempo que a gente passar, Deus usa as nossas vidas, pode ser pouco, pode ser muito, pode ser um capítulo, pode ser 2 linhas, Deus vai usar cada um de nós para que a gente coopere, para que o reino dele avance, amém? E pensando um pouquinho nisso, eu gostaria de abrir a Bíblia, pedir para você me acompanhar, no Novo Testamento. Por quê? Porque no Novo Testamento a gente, quando pensa no Novo Testamento, logo vem à nossa mente Paulo, logo vem à nossa mente Pedro, logo vem à nossa mente tantos homens extraordinários, gigantes na fé. Mas Paulo cita alguns personagens que são importantes para ele. Vai comigo em Colossenses, capítulo de número 4. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Veja comigo a partir do verso 7. Colossenses 4, verso 7. Diz assim: Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu o envio a vós para o mesmo fim, para que saibais o nosso estado, e ele console os vossos corações. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é um de vós, ele vos farão saber tudo o que aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, como também Marcos, o sobrinho de Barnabé. Acerca dele, já recebestes instruções, se ele for ter convosco, recebei. Jesus, conhecido por justo, também vos saúda. Estes são os únicos da circuncisão que cooperaram comigo pelo reino de Deus, e tem sido para mim uma consolação. Saudai-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, combatendo sempre por vós nas suas orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Olha o tanto de gente que Paulo cita, que é importante para ele na caminhada. Tíquico, que vai levar informações sobre Paulo para os irmãos, levar algo muito mais importante que o Senhor dos Anéis. Ele vai levar a carta de Colossenses e a carta de Filemão. Se não fosse Tíquico, a gente não teria Colossenses nem Filemão. Muito mais importante do que aquele jovem que levou o Senhor dos Anéis, é esse homem levando a carta de Paulo, essas 2 cartas preciosas do apóstolo Paulo. Colossenses, que enfatiza Jesus Cristo, ajuda a combater alguns falsos ensinos que haviam ali, mostra como Cristo é glorioso, que não dá para entender nada sem Cristo Jesus.
A carta de Filemão foi essencial para acabar com a escravidão na Inglaterra. William Wilberforce diz como essa carta foi preciosa no combate para dar fim à escravidão. Se não fosse esses homens, que a gente às vezes esquece deles, de quem é ele? A gente nem fala dele, mas Paulo fala, se não é ele, Onésimo, esses homens são úteis, importantes. Marcos, que ele diz, é um alento para mim, ele é precioso para mim. Quantos irmãos que não são alento para você, que às vezes não aparecem tanto, mas são tão especiais para você, foram tão importantes na tua caminhada, na minha caminhada. A gente não pode perder de vista isso. Aqueles momentos que a gente está abatido, quase entrando em depressão, e aquele irmão, que às vezes não aparece tanto, mas é um alento para o nosso coração, que serve como um bálsamo, assim, um amparo para você. Às vezes porque te deu uma atenção especial, às vezes porque te deu um abraço, às vezes porque orou por você, às vezes porque foi te socorrer, um alento. Ou quem sabe, um Aristarco, aquele irmão que ora muito. Ele ora, onde você está orando por vocês, intercedendo, clamando. Gente que não aparece, mas Deus sabe quem é, porque está com os joelhos dobrados, clamando pela vida da igreja, clamando pelos irmãos. Fica sabendo que tem alguém enfermo, ele já dobra os joelhos e começa a interceder, ora. É alguém que ora muito, que ora com fervor. Deus vê cada um desses. É gente importante. Paulo está dizendo, eu não estou sozinho no embate do reino de Deus, todos esses aqui estão comigo. Se não fossem eles, eu não teria essa força, eu não teria essa capacidade, eu não iria adiante. Todos eles são importantes na caminhada, todos. Os que parecem que não são muito grandes, mas são essenciais. Paulo está citando eles aqui. E a gente aprende também, nesse outro personagem, nós aprendemos que Deus nos usa, apesar das nossas falhas. Volta lá em Juízes, que a gente vai ler sobre esse segundo personagem, Jair. Depois dele levantou-se Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos. Tinham 30 cidades em Gileade, que se chamavam Avot Jair, ou aldeia de Jair, assentamento de Jair. Até o dia de hoje, morreu Jair, foi sepultado em Camon. Aqui fala um pouquinho mais desse personagem, mas muito mais dos filhos que vieram, do que do histórico dele. Esse homem teve 30 filhos, provavelmente entrou no mesmo erro de Gideão. Deuteronômio 17 falava para não multiplicar as mulheres para si, nem as riquezas. Se esse homem teve 30 filhos, provavelmente não foi com a mesma mulher. Ele teve várias mulheres. Duvido que uma após a outra. O que está implícito aqui no texto é que ele teve várias mulheres, vários filhos. E talvez, para não cair no mesmo problema que Gideão, no mesmo trauma, onde os filhos lutam um com o outro, porque é assim, você tem muitos filhos, aí tem briga por causa de herança, que ele focou em ter muitos filhos, focou nessas coisas, e aí tem briga. Aí talvez, para não ter esse problema, a gente vê em Jair talvez até um projeto de poder, porque ele dá uma cidade para cada filho, né? Cada um dos filhos tinha uma cidade, cada um tinha a sua cidade. Parece que tem um projeto de poder aqui nesse homem, mas mesmo assim, Deus usa ele para julgar Israel durante 22 anos. 22 anos Deus usa ele para julgar. Sabe por que Deus usa gente falha? Sabe? É porque não tem outro tipo de gente. Ele só pode usar gente falha, porque só tem esse tipo de gente no mundo. Ele olha para a igreja, só tem gente falha. Ele olha, tem o Levi e fala, vou usar o Levi mesmo. Ele só usa esse tipo de gente, porque só tem esse tipo de gente. E ele usa esse homem apesar das falhas, apesar das dificuldades, apesar das limitações. Às vezes a gente fica com por conta das nossas falhas, às vezes você pisa na bola,
E às vezes dá um ceticismo, será que eu vou continuar caminhando, vale a pena, eu sou muito limitado, falhei. Ou às vezes você fica desanimado por causa das suas limitações mesmo, por causa das dificuldades da vida. Será que vale a pena continuar caminhando? Será que vale a pena continuar nesse trajeto de fidelidade? É difícil, às vezes a gente parece que está enxugando o gelo, às vezes. A impressão que dá muitas vezes, não é? Você está lá com teu filho, uma dificuldade, parece que você falou e não adiantou nada, parece que você está enxugando o gelo. Ou você trouxe um sermão, falou, mas parece que só enxugou gelo. Ou você ajudou alguém várias vezes e não adiantou nada, está enxugando o gelo e às vezes parece, será que vale a pena, meu? Vale a pena? C.S. Lewis, ele disse, depois de muitos anos, num período onde ele já não estava tão próximo de Tolkien, período até de dificuldade do Lewis, ele disse que havia uma frase do Tolkien que o ajudava nesses momentos. Uma frase um dos livros que diz assim: naquela época havia tristeza também, e uma escuridão que se adensava, mas grande bravura e feitos admiráveis que não foram totalmente em vão. Paulo, escrevendo para os Coríntios, ele vai dizer que o nosso trabalho em Deus jamais é em vão. Amém? Aquilo que a gente faz no Senhor nunca é enxugar gelo. Aquilo que a gente faz no Senhor jamais vai ser feito em vão. Aquilo que você falou, aquilo que você ensinou, aquilo que foi alvo do teu amor, da tua dedicação em Cristo, meu irmão, a palavra diz que ela não volta vazia. Ela vai cumprir os desígnios dela no coração dos seus filhos, no coração da tua família. Não é em vão, meu irmão. Deus vai usar o que você fez. Não fique com esse sentimento de que não vale a pena, porque vale a pena ser fiel ao nosso Deus. Amém? Em Cristo sempre vale a pena a gente continuar caminhando. Você não precisa mudar o mundo. Como eu falei, a gente tem esse frenesi. Você não precisa mudar o mundo. É só concluir o que Deus deu na tua mão. Faz o que Ele colocou na tua mão. Não chamou a gente para mudar o mundo. Faz o que Ele colocou na tua mão. Se o que Ele colocou na tua mão foi pegar o livro, o manuscrito, e levar para a editora, leva com cuidado. Se o que Ele colocou na tua mão foi escrever e se dedicar 16 anos, faça com dedicação. Se o que Ele colocou na tua mão é incentivar o seu amigo, incentive ele com todo o afeto, com todo o carinho, com toda a honestidade também, com verdade. Faça o que Ele colocou nas suas mãos. Não importa se vai ter um livro inteiro escrito sobre você, se vai ter alguns capítulos sobre você, não importa se vão ter algumas linhas sobre você, o que importa é que o teu nome vai estar escrito no livro da vida. É isso que importa, é ter o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Amém? É isso que importa. É isso que importa. Porque a história não é sobre você e eu. A história é sobre Cristo. Não é sobre nós. De modo que Deus pega as nossas histórias, como Ele é o autor, Ele é expert em amarrar as nossas histórias com a grande história da salvação. Ele amarra as nossas histórias com a história do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É isso que importa. Ele está amarrando as nossas histórias, as nossas vidas. A grande história que importa é sobre Cristo Jesus. Mais importante que o jovem que carregou aquele manuscrito foi a história sobre a jovem que um dia carregou no ventre aquele que era maior do que a história. É para Cristo que a história aponta, não só a Bíblia aqui. Toda a história aponta para Jesus. O que importa é fazer parte dessa grande história. Não importa como você e eu vamos cooperar com essa grande história. Se é pouco, se é muito, Deus te capacitou, seja fiel naquilo que Ele entregou nas tuas mãos. Deus vai escrever a história como lhe apraz. Sejamos fiéis. Amém? Pode ser um tempo extraordinário como o de Gideão, pode ser um tempo comum como o de Tola e de Jair. O que importa é que Ele vai escrever a nossa história.
Eu não citei o autor, né? Esqueci no começo. Essa mensagem é do pastor presbiteriano Emílio Garofalo Neto. Eu achei ela bem atípica, eu ouvi ela na pandemia até, inclusive, né? E quando eu estava pensando, eu tenho umas outras lá, mas eu falei, vou começar com ela, porque de fato a gente vive, parece essa pressão para... E às vezes esquece de fazer o simples. Talvez a gente não vai ser conhecido na cidade, nem na igreja muito, talvez nem na sua rua, talvez você vai ser conhecido em casa. Em casa. Os filhos falando: caraca, meu pai e minha mãe se dedicaram demais para mim. Talvez não vai ser o John Wesley, mas vai ser a Suzanne Wesley. Suzanne, ela queria servir a Deus de uma maneira intensa na geração dela, mas ela percebeu que ia ser difícil, né? Porque tinha, segundo alguns historiadores, 19 filhos, né? Então não ia ser muito fácil. Tinha uma casa para cuidar, tinha muito filho. Ela alfabetizou os filhos com a Bíblia. E ela pensou: eu vou preparar os meus filhos para eles impactarem a Inglaterra. No caso deles, eles impactaram mesmo. Foram instrumentos importantes, inclusive, para influenciar os abolicionistas. Mas o papel dela foi preparar os filhos, só. Ela preparou os filhos, alfabetizou os filhos com a Bíblia. Um se tornou um pregador extraordinário, o outro escreveu centenas de hinos, que os metodistas tocam ainda. Às vezes você vai ser conhecido em casa, então faça o melhor que você puder em casa. Faça o seu papel com zelo, seja fiel. Amém?